Você pode se assentar, sinta-se à vontade aqui na sala, na casa do seu pai, né? Uma sala onde a gente pode se sentir à vontade e deixar Deus falar com a gente, né? E eu creio que Deus tem algo especial para você e para mim essa noite. E é importante a gente abrir o coração, né? Abrir os ouvidos e abrir o coração e deixar Deus trabalhar com a gente, trabalhar com as informações que Ele tem para nos passar. E eu gostaria que você pensasse na seguinte frase: Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda. E Ele tem algo que Ele definiu. E Deus é o tipo da pessoa que escreve e fala o fim antes que ele aconteça. Ele anuncia isso desde o começo. Ele define todas as coisas antes que elas existam. Ele definiu a tua vida, Ele desenhou você antes de você existir, Ele pensou em você antes de você existir, e Ele definiu as coisas que você deveria fazer. Ele desenhou uma vida para você. Deus tem uma agenda. E as coisas que Ele definiu, as coisas que Ele escreveu, elas vão acontecer. E Deus escreveu isso desde a eternidade. Não existe falha no planejamento dEle. Não existem furos no planejamento dEle. É verdade sim que nós, meros mortais, a gente sofre algumas situações que a gente parece que Deus perdeu o controle da nossa vida. Na verdade não. Na verdade, às vezes a gente perde o controle, a gente toma decisões erradas e a gente colhe certas coisas. Mas também existem situações e planejamentos de Deus, na agenda de Deus, que sim, incluem você e eu na agenda dEle. E sim, em algumas situações a gente vai passar pelos apertos, a gente vai passar pela pressão, a gente vai passar pela dor, a gente vai passar pelo sofrimento, e a gente vai ser batizado no sofrimento. A gente vai ter que aprender o que é sofrer da mesma forma que Jesus sofreu. A gente precisa se assemelhar a Ele no seu sofrimento, na sua dor, nas suas feridas. Devemos sim passar por diversas situações, mas Deus nunca perdeu o controle. E eu gostaria que você imaginasse o que uma criança faz quando ela se engasga. Ela está ali, daqui a pouco ela se engasga com a própria saliva, ou ela se engasga com alguma coisinha. O que a gente fala assim? A gente fala, nós como pais, né? A gente diz assim, olha para cima, né? Quando a criança se engasga, normalmente os pais, olha para cima. Olha para cima. Você nunca viu na palavra de Deus a expressão, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar? Mas de alguma forma isso entrou na tradição da igreja, e todos nós aqui mesmo a gente faz isso. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Deus tem uma agenda. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle do Brasil. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle do MEC. Deus não perdeu o controle. Ele tem uma agenda. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio de uma criança que se engasga e os pais dizem, olhe para cima. Olhe para cima. A minha sogra uma vez se engasgou de um jeito impressionante. Eu falei, deixa, né? Mas não deixaram. As filhas correram em socorro, né? E a minha sogra não veio hoje, né? E as filhas vieram em socorro a ela, e elas falavam assim, olha para cima, levanta os braços. E o desespero foi se instalando. Dali a pouco começou aquela manobra, né? Não sei o nome dessa manobra, mas veio por trás da minha sogra, a minha cunhada mais velha, e veio assim, e a pouco saiu voando uma coisa, ela se desengasgou finalmente, e ela continuou conosco em nosso meio até os dias de hoje. Mas foi engraçado porque a gente tentou fazer de tudo, e às vezes a gente tenta fazer de tudo para desengasgar a nossa vida, e a gente olha para cima e tenta achar Deus e não acha. Mas a resposta continua sendo essa, olha para cima. Olha para cima, engasgou na vida, olha para cima. Olha para cima que vai desengasgar. Eu quero passar por algumas passagens aqui, um pouquinho da história de Deus sobre a terra.
Ele começa criando algo lindo e maravilhoso, que continua sendo lindo e maravilhoso. Deus criou toda essa natureza, toda a glória dele se espalhou por toda a terra. E você pode ver a glória de Deus nas flores, você pode ver a glória de Deus na natureza, você consegue perceber os detalhes. Até a gente recebeu, acho que você tem recebido, alguns devocionais, né? E a Tice Molinari mandou um devocional bem interessante, falando sobre os detalhes da beleza da criação de Deus, da glória de Deus, exaltando assim as minúcias do pensamento de Deus. Quando a gente domina um assunto, a gente consegue ir no detalhe. E Deus domina esse assunto da vida, o assunto da criação, no detalhe atômico. Ele vai no detalhe do elétron, ele vai no detalhe do núcleo, ele vai nos mínimos detalhes. Deus tem uma agenda, Deus tem uma agenda por trás dessa criação toda, Deus tem uma agenda por trás da criatividade dele na sua vida. Deus escreveu algo a seu respeito. Mas Deus, ele cria então na sequência Adão e Eva, e ali ele começa um relacionamento com o homem, e a primeira coisa que Deus faz é: trabalhe, me cultue com o seu trabalho, cultive a terra, domine sobre ela, governe sobre ela, sobre tudo aquilo que eu criei. Eu gostaria que você fosse o meu embaixador, que você fizesse isso acontecer. Dê os nomes que você quiser para toda a minha criação, batize como você quiser. E assim foi indo. Mas infelizmente o ser humano, ele tem uma inclinação perversa de tentar conduzir a sua própria vida do jeito que ele quer. E isso, todos nós continuamos tendo que lidar com essas inclinações. Temos tendências de comportamento que se afastam de Deus e fazem com que o tempo todo a agenda de Deus seja meio que interrompida. E diversas vezes nós temos que olhar para cima, porque a gente se engasga. Passa um tempo, vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem a palavra profética de que através de José eles iriam até o Egito e lá ficariam 400 anos. E seriam escravizados, passariam situações difíceis. E começaram então a sofrer e começaram a se engasgar na vida. E começaram a clamar a Deus. Olharam para cima. E Deus então, num período de 4 anos, já estava escrito, já estava na agenda de Deus que isso aconteceria. Seria o curso natural. Mas aparentemente parece maldade de Deus fazer com que um povo fique escravo por tanto tempo no Egito. Mas Deus, ele tem uma agenda. E ali ele escreveu uma história, ali ele se expressou, porque havia ali um homem terrível, um faraó terrível, todo-poderoso sobre a terra, aonde nós vemos 10 milagres, as 10 pragas sobre o Egito, e essa história o mundo todo conhece. E Deus fez o nome dele célebre, não porque ele obrigou Faraó a ser mau, mas porque ele conhecia o coração de Faraó. E ele disse: Faraó não vai deixar o meu povo sair, a não ser que seja por um braço forte. Já que ele escolheu caminhar por esse caminho, eu vou mostrar o meu braço forte e vou então endurecer o coração dele. Já que é duro, eu vou endurecer ainda mais, para que o meu poder seja expressado e revelado, e a minha glória seja conhecida, e o meu povo possa experimentar algo comigo. E Deus muitas vezes vem ao nosso socorro, e Ele se mostra forte ao nosso lado, e Ele vem e nos liberta. Mas mesmo assim, a história se repete, e o povo se desvia. Mesmo Moisés trazendo a lei, mesmo Moisés trazendo um comportamento para uma nação totalmente diferente de qualquer outra nação sobre a terra, ainda assim, vendo todos os milagres, vendo todo o poder de Deus, ainda assim o povo de Israel se desviou. Aí vem Josué para conquistar a terra prometida, conquista a terra prometida, mesmo assim, Deus se colocando ao lado do povo, ainda assim, eles se desviam, dão as costas para Deus,
e vão e adoram outros deuses. Deuses dos quais Deus quis libertar esse próprio povo. Como um cão que vomita e volta para o seu próprio vômito, esse povo voltava às suas práticas antigas, porque existe uma inclinação de contínuo engasgamento na raça humana. E na sequência, temos juízes governando sobre o povo, tentando de alguma forma trazer algum alívio sobre o povo, para que Deus pudesse alcançar o povo com libertação. Depois vem Davi, um grande rei, e ele unifica o povo de Israel, e ele começa a governar de uma maneira maravilhosa, e Deus diz: está aqui um homem segundo o meu coração. E ainda que Davi era um homem que tinha defeitos, tinha inclinações perversas também, e se engasgava de vez em quando, e era necessário um profeta chegar nele e falar o caminho certo. Você tem que andar por aqui, Davi. E ele reconhecia o seu pecado, se prostrava diante de Deus, se arrependia, mudava o seu comportamento. Mas na sequência, vem Salomão, mesmo com toda a sabedoria que Deus deu para ele. Ainda assim, a sabedoria não é suficiente para você caminhar com Deus de uma maneira íntegra. E Salomão então se perverte de tal forma, tendo diversas mulheres, e ele começa então a adorar os deuses dessas mulheres, de suas esposas. E assim, o povo se engasga. E a nação de Israel, na sequência, é dividida. Depois de Salomão, o reino de Israel ficou dividido em duas partes. O reino do sul, Judá, a tribo de Judá e de Benjamim. E o reino do norte, as outras 10 tribos. E ali tiveram reis terríveis, chegando ao ponto de sacrificarem seus filhos a Moloque. Sacrificar seu próprio filho, sua própria filha, queimado num altar, fazendo coisas horríveis que Deus tentou libertar o povo, vez após vez, mas de uma forma ou outra, o povo continuamente voltava a praticar aquilo que Deus não queria. E Deus relata assim na palavra dele: este rei fez pior do que os outros, este rei não se arrependeu, este rei fez o que era mal perante os olhos do Senhor, fez o que Deus não aprova, fez o que Deus não aprova. E assim o povo de Israel permanecia engasgado. Mas Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda para libertação, Deus tem uma agenda para levantar aquele que está caído. Deus tem uma agenda. Passa-se muito tempo com esses reis, com esse reino dividido, sendo atacado de todos os lados. Profetas são levantados para avisar o povo: pare de fazer isso, vocês vão perder a liberdade de vocês, vocês vão perder a terra de vocês, vocês vão ter prejuízo. Volte para o Senhor, volte para o Senhor, volte para o Senhor. Vez após vez, Deus enviava profetas, e o povo rejeitava os profetas, matava os profetas, e não ouviam a palavra de orientação. Muitas vezes nós temos prejuízo na vida, porque nós não ouvimos simplesmente uma orientação simples que Deus nos dá. E é tão sábio a gente seguir aquilo que Deus nos orienta. É tão sábio ler a palavra de Deus e se humilhar e deixar Ele falar com a gente. E parar de seguir os nossos caminhos, que não todas as vezes, mas algumas vezes é um caminho mau, que vai nos trazer dano e vai fazer com que a gente se engasgue. Mas o bacana é que Deus fala assim: olhe para cima. Vai se engasgar? Olhe para cima. Constantemente nós vemos isso. Mas infelizmente, profeta atrás de profeta, profeta atrás de profeta, até que finalmente chega o último profeta que nós temos registro, Malaquias. Ele traz as últimas orientações, os últimos alertas, e ali mais uma vez, da mesma forma que o povo estava no Egito por 400 anos, aqui depois que Deus fala através de Malaquias, há um silêncio de 400 anos novamente. Parece que a gente não aprende, parece que nós humanos não aprendemos a caminhar com Deus. Parece que estamos fadados, condenados a sermos eternamente pessoas que não conseguem ser fiéis a Deus. Mas Deus tem uma agenda. Deus tem algo no coração dele, e Ele não perde o controle.
Passam-se 400 anos. Nós temos Jesus. E aqui, a primeira voz profética que a gente ouve é o choro de uma criança. Nessa simplicidade, nessa fragilidade, o próprio Deus encarnado chora. E expressa o teu sentimento e o meu sentimento de pessoas que precisam de um Salvador. De pessoas que precisam de uma intervenção. Nós somos essas pessoas, precisamos. Porque temos inclinações que a gente às vezes não consegue superar. Na nossa própria força, nós precisamos de alguém. Nós precisamos de um Salvador. E Jesus então vem, e Ele faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele cumpre toda a lei, Ele cumpre tudo aquilo que você e eu precisamos cumprir. E Ele morre a nossa morte, morre em nosso lugar, para que a gente possa ter a vida eterna. Ele cumpre todas as coisas, e quando Ele sobe aos céus, Ele deixa o Espírito Santo. Mas aqui nós vemos Jesus nessa trajetória dele, aonde a agenda de Deus está acontecendo, porque na plenitude dos tempos, Deus olha e diz: esta é a hora que eu vou encarnar. É nessa hora que o meu filho vai se tornar homem. Na plenitude dos tempos. Já estava escrito antes a respeito dele. Ele é o único que tem coisas escritas a seu próprio respeito e faz com que todas essas coisas aconteçam nele mesmo. Jesus, Ele é Deus. E em alguns momentos, Ele não fala para os discípulos fecharem seus olhos, curvarem a cabeça, porque Ele vai falar com o Pai. Ele, no momento da multiplicação dos pães, Ele pega os pães, os 2 peixinhos, e Ele eleva os olhos aos céus e diz: Pai, muito obrigado. Constantemente nós vemos o Senhor Jesus não engasgado, mas Ele eleva os olhos ao Pai. E eu quero incentivar você, na agenda de Deus está escrito para você fazer como Jesus faz. Pare de ficar curvado, pare de ficar prostrado, olhando para as suas falhas, que nós todos temos muitas, né, meu bem? Temos muitas falhas. Mas o amor de Deus, a agenda de Deus, envia Jesus para nos ensinar: ei, eleve os teus olhos, olhe para Deus, não curve essa cabeça, não fique prostrado, olhe para Ele, olhe para o alto, olhe para o Pai das luzes, dele vem a resposta. E Jesus então envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ele está aqui agora, está sobre você, e Ele está nos ajudando a ter condições de não ficarmos mais engasgados. Porque o Espírito de Cristo está em nós, finalmente. Nós podemos sim, porque nós temos um auxiliador, nós temos um conselheiro, nós temos um apoio, nós temos uma força dentro de nós, que vai além de nós, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo habitando dentro de você, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Nós podemos sim ser perfeitos, mas se não conseguirmos, nós temos um advogado que nos perdoa, que intercede por nós. Deus não olha para você dizendo: não tem jeito, vai continuar pecando para o resto da vida. Ele nos dá o Espírito Santo para a gente viver uma vida santa. E é inevitável que a gente se torne cada vez mais santo, porque a gente se relaciona com o Deus Todo-Poderoso. Temos dentro de nós uma semente divina, ainda que não sejamos perfeitos. Dentro de nós existe alguém que vai nos conduzir em triunfo, que vai nos conduzir em santidade, de glória em glória até ser dia perfeito, cada vez melhor. Você é uma pessoa melhor hoje do que você era ontem, cada vez melhor. Esta é a intenção de Deus, não que você se considere perfeito, mas que você saiba que dentro de você existe um Espírito perfeito, que continuamente vai te dizer: é por aqui,
É por aqui que você vai caminhar. Este é o caminho, ande nele. Você está muito para a esquerda, venha para o central. Venha mais para o meio, venha mais para a direita, venha mais para a esquerda, venha por esse caminho. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzir. E em momentos de engasgar, ele vai dizer, olhe para cima, porque você não está sozinho. Antes de Cristo, a raça humana era terrivelmente só, terrivelmente abandonada. Aqueles que não faziam parte da tribo de Israel estavam totalmente sem paz, totalmente abandonados. Estavam alheios à aliança que Deus tinha com um certo povo. Mas agora em Jesus, você e eu temos o Espírito de Cristo se movendo dentro de nós. Jesus está habitando dentro de você. Quando você convidou Ele para entrar em você, algo aconteceu, você se tornou uma nova pessoa. Você não é mais aquela velha pessoa. Ainda que existem alguns comportamentos que se arrastam para dentro da sua vida, ainda assim, o Espírito de Cristo diz, ei, eu te chamei para ser melhor, eu te chamei para ser mais, eu te chamei para alcançar coisas maiores, eu te chamei para ser mais do que vencedor. Esse é o Espírito que eu pus dentro de você. Não se conforme, não se curve, não se prostre, mas eleve os teus olhos e clame por mim. Ele levante os olhos. Deus diz, eu tenho uma agenda para você, e nessa agenda diz, eleve os teus olhos, para agradecer a Deus, para clamar a Deus, eleve os teus olhos para Ele. Deus tem uma agenda, e desde o princípio Ele escreveu como seria o fim. E eu hoje trago não uma notícia nova, mas eu trago à memória de vocês algo que está escrito desde o princípio, que o fim virá. E Deus, Ele anuncia nessa série Caçadores de Tesouros, Ele anuncia para você de que os tempos que virão sobre a raça humana vão exigir de você o Espírito de Cristo habitando em você e agindo em você, para que você possa sair vencedor, para que você possa chegar ao fim da sua vida vencedor. Nós estamos vivendo tempos cada vez mais críticos, cada vez mais sérios, cada vez mais intensos, que é necessário você pôr todo o seu ser, toda a sua consciência, tudo aquilo que você é, em alinhamento com o Espírito de Cristo. Em Mateus 24, você tem Jesus falando a respeito do fim. Os discípulos chegam para Ele, Jesus, fala para a gente como vai ser o fim, que sinais vão acontecer, como as coisas vão acontecer. Se você quiser se conscientizar um pouquinho de como as coisas vão ser no fim dos tempos, pegue Mateus 24 e leia todo aquele capítulo. É um assunto tão sério que Mateus, ele separa um capítulo inteiro só para isso. E Deus preserva essa história para que ela chegue até você. E a história, ou o livro de Apocalipse, fala assim, bem-aventurado aquele que lê em voz alta a profecia desse livro. O Apocalipse não é uma coisa que você tem que fugir. Ai meu Deus, não quero nem saber disso aqui. Não, nós temos que saber. Porque Jesus disse que este dia não nos pegaria de surpresa. Porque Deus tem uma agenda e Ele faz as coisas sobre a terra, revelando isso aos seus filhos. E eu vim aqui hoje revelar, trazer a memória de vocês de que essas coisas vão acontecer. Se você está nos visitando hoje, se você quiser sair correndo agora, é a hora. A porta ali não está trancada, foge, rápido. Porque o assunto é pesado, o assunto é sério, o assunto é urgente. E está escrito, porque Deus tem uma agenda sobre a raça humana. Ainda estamos vivendo o tempo da graça, o tempo do carinho de Deus, de dizer assim, venha, 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 mas um dia isso vai acabar. E eu quero passar para você brevemente o que está na agenda de Deus. E depois você pode ler Mateus 24 e você fazer esse paralelo com aquilo que eu estou falando aqui. Em relação ao Apocalipse, existe um livro que foi escrito e foi mostrado para o apóstolo João. Foi mostrado para ele o que ia acontecer, como as coisas iriam desenrolar, e ele escreve então isso tudo,
para enviar isso para as igrejas, para que as igrejas soubessem como a coisa iria acontecer. E tenham em mente o seguinte: o apóstolo João era o melhor amigo de Jesus. Mas quando Jesus se expressou, se manifestou, e João viu quem ele era, ou como ele estava, ele caiu como morto no chão, de tão impressionante que era a visão que ele teve a respeito de Jesus. Jesus não é um menino numa manjedoura. Jesus não é um meninozinho pobrezinho que nasceu pobrezinho e foi recebido por pastores e tinha ali os boizinhos em volta na manjedoura. Não, Jesus não é essa pessoa. Jesus, ele assumiu a posição de glória que ele tinha antes de ter vindo ao mundo. E ele tem uma aparência poderosa e indescritível, tão forte que nem o melhor amigo dele pôde resistir a esta visão. E ele caiu como morto no chão, e Jesus chega para ele assim: não temas. E eu acho que João pensa assim: como assim não vou temer? Se você visse o que eu vi, um homem com olhos como fogo, cabelo branco, uma espada saindo da sua... Não tem como eu não cair morto. É muito assustador. Mas ainda assim, gente, por mais assustador que seja, Jesus tem uma palavra para você na agenda dele: não temas. Não tenha medo. A fé e o medo são coisas muito similares, porque as duas coisas falam de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu tenho medo que isso aconteça, mas isso não aconteceu. Mas você já tem medo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, a fé. Não aconteceu, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, algo que vai acontecer no futuro. A fé e o medo não podem coexistir, elas não podem acontecer ao mesmo tempo. E Deus fala assim para a gente viver pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero dizer para você que hoje o fato de eu trazer essa mensagem é porque na agenda de Deus tem um assunto especial para você. E você não pode ter medo. Eu quero que você tenha coragem. Eu quero que você prepare o teu coração, o teu espírito para preparar a próxima geração, para ser firme também. Para que a gente possa passar o bastão para a próxima geração com firmeza. E o meu pedido para Deus é: deixe eu participar, que a minha geração participe deste fim, para que a gente possa ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então existe um livro que o apóstolo João viu no céu, e ele estava todo selado. Selos de uma realeza, que só pode ser aberto por quem tem autoridade. E ninguém na face da terra, nem no presente, nem no passado, nem no porvir, podia abrir esse livro, apenas Jesus. E Jesus, perante todo o céu, toda a criação, ele vem caminhando e pega o livro das mãos de Deus. E ele vai lá e rompe o primeiro selo. E o primeiro selo já foi aberto. Eu quero dizer para você que o primeiro selo do Apocalipse já foi aberto. Já foi lançado sobre a raça humana. E aqui nós temos um cavaleiro branco que representa o engano. Por isso eu digo, leia Mateus 24. Jesus conta a história direitinho, falando sobre o fim. Virão muitos falsos mestres, pessoas falando que sou eu, mas não são. E aqui nós temos o primeiro selo sendo aberto, que é o cavalo branco. É um cavaleiro sentado num cavalo branco, saindo para vencer, como se fosse um vencedor. E ele tem na mão um arco, mas ele não tem flechas. Ele traz uma aparência de Jesus. Ele traz uma aparência de que ele é um mensageiro do Senhor, mas não é. E nós temos então o primeiro assunto que foi liberado sobre a terra, desde o princípio do Evangelho. Desde o princípio do ministério de Jesus, isso já foi lançado. O engano. Falsos profetas, falsas religiões, falsos ensinamentos, manipuladores na fé, tentando extorquir o povo para extrair deles um ganho próprio. Nós temos o primeiro selo com um cavaleiro montado num cavalo branco. E ele foi rompido, esse selo. Isso você pode encontrar à sua volta.
O segundo selo que foi rompido é um cavalo vermelho, representando sangue, representando guerra. E eu acho que você tem percebido que nos últimos 2 milênios nós temos tido muitas e muitas e muitas guerras se espalhando pelo mundo, nações, diversas nações em guerra uma com as outras. E a coisa é escalonada, vai crescendo, crescendo, crescendo constantemente. Um selo depois aberto, ele não se fecha, aquele efeito continua. Continuamos tendo religiões, falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Tínhamos até um aqui, né? Meu pai, eu passei uma vez na 15 e eu vi a procissão, anos atrás, estava um pessoal assim carregando ele. E ele assim, cabecinha torta assim. E as mulheres, as discípulas dele passando. Aí uma pessoa, um cidadão aí qualquer, falou impropério para o Henry. Mas as discípulas ficaram tão fervorosas, mas tão brabas, mas xingavam essa pessoa. Os discípulos, né? E o Henry ali, ó, passando assim a procissão, e as discípulas, mas falando os piores palavrões possíveis. Eu vi. Foi muito engraçado, eu vi o Salvador com seus discípulos xingando a multidão, né? Foi muito divertido. Eu falei, estamos bem de Messias aqui, né? Primeiro selo foi aberto, ele não fecha mais. Segundo selo foi aberto, não fecha mais. Continuamos tendo guerras ou não? Continuamos. Continuamos sendo falsos profetas, falsas religiões? Continuamos. O terceiro selo que foi aberto é um cavalo preto, representando a fome, representando o luto, a morte pela fome. Temos fome no mundo? Muita. Nós como cristãos podemos tentar amenizar essas coisas todas? Claro que podemos. Mas existe muita morte no mundo inteiro por causa da fome. As guerras que existem entre as nações, do segundo selo que foi aberto, provoca um efeito cascata, onde os próprios recursos que a gente envia para aliviar o sofrimento nem chegam para essas pessoas, porque param nas fronteiras, param nas guerrilhas, e eles seguram tudo. Primeiro selo aberto, segundo selo aberto, terceiro selo aberto. Deus tem uma agenda sobre a terra, essas coisas vão continuar acontecendo, e nós precisamos elevar os nossos olhos para Deus, clamar a Ele por misericórdia, clamar a Ele e perguntar como que nós podemos ajudar, porque isso não significa que a gente vai cruzar os braços e, bom, já está escrito, então não vou fazer nada. Não, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Nós temos um papel no meio dos selos sendo abertos. Nós temos um papel, nós aqui na C3 temos um papel. Temos que aliviar o sofrimento dessas pessoas. Quarto selo foi aberto. E é um cavalo pálido, um cavalo meio sem cor. Em algumas versões diz meio bege, meio amarelo. E representa a morte em si. Quando você vê um cadáver, ele está ali totalmente cinza, pálido. Não tem cor, não tem vida. E ali nós temos o selo das pestes. Nós temos ali Jesus contando a história, como isso vai acontecer, de que maneira. E nós sabemos que existem diversas doenças que foram espalhadas pelo mundo, peste bubônica, e a peste negra, e quantas coisas aconteceram na Europa, enfim, ebola e tantas outras coisas, H1N1 aqui do nosso lado. Já vacinaram? Já compraram estoque de, como é que é o nome disso? Tamiflu, né? O selo foi aberto. Esses 4 selos foram abertos. E eles continuam por aí. Não tem volta. Você e eu precisamos estar firmes, elevando os nossos olhos para Deus constantemente. Depois vem o 5º selo, que é a grande tribulação. Jesus disse em Mateus 24, esses 4 selos são o início das dores. Mas ainda virá algo que a raça humana até hoje não experimentou. E aqui você tem o assunto anticristo, você tem o assunto, a grande perseguição,
que é o quinto selo, que vai durar um certo tempo, 3 anos e meio, de grande perseguição. O sexto selo é quando termina, que é o retorno de Jesus. E Ele nos orienta: fiquem firmes, não deixe esses selos que foram abertos sobre a raça humana prejudicarem você, não deixe isso desanimar você. Levante os teus olhos, olhe para mim, eu estou vivo, eu venci a morte, eu venci o mundo, e eu quero que você vença todas essas coisas, para que você possa reinar junto comigo quando eu voltar. E Jesus prometeu que Ele voltará, e nós precisamos crer nessa loucura desse evangelho. O sexto selo, haverá um grande sinal, nessa grande perseguição, nessa grande tribulação, pela qual a igreja vai passar. Não deixe ninguém iludir você, de que você vai ficar livre, tranquilo e protegido de qualquer perseguição, de qualquer pressão. Nós seremos provados na nossa fé. E eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja superficial, que tenha um evangelho kumbaya, Senhor, kumbaya, Senhor. Posso cantar? Não. Deixa eu falar. Não podemos ter um evangelho assim. Temos que ter um evangelho de compromisso. Temos que ter um evangelho de clareza daquilo que está na agenda de Deus. E aquilo que Deus falou não volta vazio. Aquilo que Deus declarou vai acontecer. E nós temos visto essas coisas acontecendo. E eu gostaria de ir encerrando aqui. Com o sexto selo haverá um grande blackout, uma grande eclipse, grandes sinais, um grande sinal no céu. Enquanto a Bolsa de Nova York está ali funcionando, em Londres, a Bolsa de São Paulo, está tudo acontecendo, de repente, tudo vai apagar. Haverá um grande blackout, o céu vai escurecer, as estrelas vão perder seu brilho, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E em Lucas capítulo 21, versículo 28, diz assim: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ou levante os seus olhos, olhem para cima, porque estará próxima a redenção de vocês. É necessário a gente levantar os olhos. Eleve os teus olhos para os céus, eleve os teus olhos para Deus. Não baixe a cabeça para as dificuldades, não fique focado naquilo que é problema. Essas coisas são muito pequenas comparadas com aquilo que Deus tem para você e para mim. Deus escreveu, Deus tem uma agenda, e Ele tem uma agenda maravilhosa para a nossa eternidade. Mas é necessário que a gente saiba no que a gente está entrando, na fé que nós estamos dizendo que temos. Nós temos que estar conscientes de que o mundo jaz no maligno. E Ele nos chama, todos da raça humana, Ele chama para sair disso, para fazer uma aliança com Ele, entregar a vida para Ele, ser santificado por Ele, ter a eternidade junto com Ele, entregando a vida para Ele, confessando que Jesus é o Senhor, confessando que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu no nosso lugar. Ele disse: eleve os teus olhos. Está difícil? Eleve os teus olhos. O salmista, no Salmo 121 diz: eleve os meus olhos aos montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Não está no mundo natural. E ele levanta os olhos mais ainda e ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E é assim que é a sua vida. É como o salmista, é como Jesus disse que deve ser. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos. Existem promessas que Deus fez a seu respeito, a nosso respeito. E a nossa intenção com isso aqui não é deixar você aterrorizado. Não é criar um filme de terror onde todo mundo sai correndo, gritando, desesperado. Mas é fazer com que você comece a ser um caçador de tesouros. Porque Jesus disse: eu voltarei. E na minha volta eu vou trazer a recompensa.
Na minha volta eu vou trazer um galardão, eu vou trazer tesouros para você que foi fiel, para você que permaneceu firme comigo. Ainda que tenha tido falhas, ainda que tenha se engasgado na vida, mas você olhou para cima e você permaneceu. Você continuou comigo. E eu te perdoei naquilo que você precisava de perdão 50.000 vezes quando foi necessário. Mas você sempre olhou para mim. Você sempre voltou e levantando os teus olhos para mim. Permaneça firme. Permaneça firme. Para você ser um caçador de tesouros, para que quando Jesus voltar, Ele traga a sua recompensa para cada um de nós. Cada um de nós. E nós vamos explorar esse assunto nos próximos domingos. Como viver para receber do Senhor a recompensa, porque Ele está trazendo não simplesmente juízo sobre a terra, mas Ele está trazendo a nossa recompensa, os tesouros. Você e eu precisamos ser caçadores de tesouros. Devemos viver a nossa vida com clareza, com intensidade, com firmeza, com perseverança. E diz assim, Jesus fala: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. A clareza do Evangelho de Jesus é muito grande. Ele diz: se você não quer me seguir, não tem problema, a vida é sua. Mas se você quer andar comigo, eu vou ter o maior prazer em andar com você por toda a eternidade, porque eu já amo você. Eu já te amo do jeito que você é, com as falhas que você tem, mas eu vou transformar você. Eu vou mudar você de um jeito que você nem você vai acreditar. Eu vou deixar você tão lindo, tão maravilhoso, tão fantástico, tão supimpa, que só Deus pode fazer isso com você. E eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas Ele diz: mas você tem que me obedecer. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como ter um casamento se marido e mulher não concordam com as coisas? Como andar juntos? Jesus disse: vocês têm que fazer o que eu mando. E é para este tipo de fé que eu te convido a depositar a sua vida. Que provavelmente o jeito que a gente vive não funciona muito bem, mas o jeito que Jesus tem para nós gera recompensa. Em toda a palavra de Deus nós temos um pequeno recado. Diz assim, um dos profetas, nesse processo de divisão do reino, depois de Salomão, e vieram os reis, fizeram toda essa bagunça, sacrificando filhos a deuses estranhos, queimando os próprios filhos de uma maneira terrível. Deus avisa Miqueias, um profeta, a dar um recado para o povo, que vale até os dias de hoje, e diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de você. Pratique a justiça. Isso vai te trazer recompensa. Ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Ande humildemente. Pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Com o teu Deus. É o Apocalipse. Eu quero ler 2 versículos e nós vamos encerrar, prometo. Isaías, o profeta, nesse processo da queda dos reinos, desses reis maus, e Deus mostrando o coração dele, dizendo: eu amo vocês, eu vou salvar vocês, eu vou dar um jeito nisso, eu prometo. Isaías 40, versículo 10. Isaías 40, versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder. É o 6º selo que está sendo anunciado aqui.
500, 700 anos antes de Cristo, já estava sendo anunciado esse selo. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. E quando Deus repete a mesma coisa na sua palavra, e ele manda Isaías falar mais uma vez, está escrito lá em Isaías 62, 62, versículo 11. Diz assim: o Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, que é basicamente a igreja e Israel: veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Na agenda de Deus está recompensar aqueles que andam humildemente com Deus, aqueles que amam a misericórdia e aqueles que praticam a justiça. Se nós vivemos desse jeito, nessas próximas semanas vamos falar fundo sobre isso. Você será uma pessoa muito bem recompensada eternamente. E você não vai se preocupar em manter essa recompensa, ela nunca mais será tirada. Aqui a gente batalha para manter as coisas, mas eu quero propor para você nessas próximas semanas muita consciência de como vamos viver a nossa vida cristã, para a gente colher tesouros nos céus. Não vale a pena acumular tesouros aqui na terra, ainda que Deus nos dê. Não vale a pena acumular para nós mesmos, porque não vai perpetuar conosco. Mas vamos acumular tesouro nos céus. Vamos ser alvos da recompensa deste retorno, nesse sexto selo que será aberto. E está às portas. Está às portas. Eu gostaria que você, hipocritamente, bem antibíblico, feche os seus olhos. Não é incrível? É que o céu não está aqui. É difícil olhar para Deus olhando para esse céu preto aqui, né? Mas quero que você se concentre em Deus. Eleve os teus olhos espirituais até Deus e pense sobre Ele. Pense no que Ele escreveu a seu respeito. Pense sobre aquilo que virá. Daqui a pouco a gente vai tomar a ceia. E eu gostaria que você entregasse a sua vida para Jesus, e você pudesse começar a escrever uma história de ser aquele que vai receber a recompensa da vida eterna e tantas outras coisas que Jesus vai acumular para você, pelo teu estilo de vida, pela maneira que você vive no seu corpo. Mas hoje, nesse momento, nessa hora, eu quero me concentrar com a tua salvação. Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Se você quiser entregar a sua vida hoje para Jesus agora, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu vou pedir que você levante uma das suas mãos agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso agora. Levante bem alto para eu ver onde é que você está. Isso, aqui atrás, na minha direita. Pode baixar sua mão, já vi. Mais alguém aqui no meio? Alguém gostaria de entregar a vida para Jesus? Jesus quer tocar você, quer transformar a tua vida. Aqui na frente, já estou vendo, pode baixar sua mão. Mais alguém aqui? Aqui na minha esquerda, alguém deseja fazer isso? Só levante rapidinho a sua mão e nós queremos orar com você. Queremos abençoar a tua vida. Muito bem, ótimo. Vocês dois que expressaram esse desejo, na minha direita e aqui no meio. Pode olhar para mim, por gentileza, pode olhar para mim. Nós queremos cuidar de vocês agora uns 3 minutinhos. Nós temos uma equipe muito bacana ali atrás, né? Eles estão ali atrás. Eles querem orar com vocês dois, bem rapidinho. Depois vocês já voltam aqui e a gente vai tomar a ceia juntos, tá bom? Vocês podem acompanhar essas pessoas ali atrás. Agora é o único momento constrangedor. Só vai lá rapidinho. Nós queremos orar junto com vocês. Muito obrigado. Vamos aplaudir a Deus? Glória a Deus. Obrigado, Ronald. Que palavra gostosa, né? Eu anotei tanta coisa aqui importante, mas eu quero
destacar algumas. Jesus está dentro de nós. Ele nos chamou para sermos mais. Nós temos que ter fé e não medo, né? O medo ele não pode acontecer ao mesmo tempo da nossa fé. Os selos, o primeiro selo, falsos profetas. O segundo, guerras. O terceiro selo, a fome. O quarto, a morte. O quinto, a grande tribulação. E o sexto, a volta de Jesus. Precisamos levantar os nossos olhos. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Permaneça firme. Aleluia, glória a Deus. Nós gostaríamos de ter um momento agora de ceia. E eu estava refletindo nessa semana algumas coisas e resolvi falar hoje um pouquinho sobre João 13. Quando Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos e ele estava jantando ali com ele, e ele começou a falar algumas coisas para eles. Uma das coisas que ele falou que ele iria ser traído. E em um determinado momento ele levantou e foi até eles e falou: eu vou lavar os pés de vocês hoje aqui. E Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E ele deu um mandamento aquele dia: eu gostaria de dar um novo mandamento para vocês. E ele disse assim, em João 13:34: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Eu vejo esse momento de ceia um momento importante para a gente relembrar aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Mas hoje eu gostaria que você relembrasse também aquilo que Jesus deixou para que nós fizéssemos. E uma das coisas tão importantes que Jesus deixou para que nós fizéssemos era que nós amássemos uns aos outros, é que nós fôssemos relevantes na vida um dos outros, é que nós fizéssemos a diferença um na vida dos outros. Como é importante, né? Como é importante nós entregarmos a nossa vida para Jesus, mas ao mesmo tempo fazer a vontade dele, como o Ronald comentou hoje aqui. E hoje eu queria que você pensasse sobre isso, né? Quantas vezes a gente tem oportunidade de ajudar as pessoas e a gente não faz isso? Quantas vezes nós temos oportunidade de estender a mão e a gente não estende a mão? E é um dos mandamentos mais importantes que ele deixou: amem uns aos outros. Nós temos um projeto maravilhoso aqui que chama Jesus pelas Ruas, né, que é tocado por a maioria em jovens. E nós fizemos uma arrecadação de roupas. Veio tanta pouca roupa, gente. Ontem a Cris estava me puxando a orelha: puxa, Kleber, não veio quase nada de roupa. E eu me faço a meia culpa, porque eu também não trouxe nada. Eu me faço culpado também. Nós temos as oportunidades de fazermos a diferença na vida do outro, de se importarmos com a outra pessoa. E um gesto tão simples, que a gente pegar alguma coisa no guarda-roupa que a gente não usa mais e que vai fazer a diferença para um morador de rua, nós não fazemos. Nós não fazemos. Então eu queria deixar para vocês, não peso, não se sinta pesado, mas que nesse momento ao qual nós vamos relembrar aquilo que Jesus fez lá na cruz por nós, nós também relembrássemos esse mandamento importante que ele deixou, que é fazermos a diferença na vida de pessoas, amarmos uns aos outros. Você poderia ficar de pé, por gentileza? Eu gostaria de fazer uma oração, e daí você vai fazer o seguinte: você vai retirar o vinho e o pão, o suco. Nós temos uma mesa lá atrás, à minha direita, uma quase aqui no meio e outra aqui na frente. Então você que está da metade para trás, e ali se quiser pegar do lado direito, aqui no meio, e vocês que estão aqui na frente, pegarem aqui. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem poderosa, Senhor, onde nós temos a certeza da sua volta, Senhor, onde nós temos a certeza de quem o Senhor é para nós, Senhor. E nós queremos relembrar agora, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez, todo o seu ato lá na cruz, Senhor, de morrer na cruz, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos seus mandamentos, Senhor, pelas suas instruções para as nossas vidas hoje ainda, que são vida para nós, Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento tão importante, tão ímpar, Senhor, na nossa igreja. Muito obrigado, Jesus, por cada um que está aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito a diferença nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode sair do seu lugar, por favor? Se junte com algumas pessoas.
Me perguntaram quem pode participar. Todos podem participar. Venha. Pegue o suco, pegue o pão. Aleluia. Se acabou lá atrás, tem aqui na frente, tá? Se ficou sem alguém ali atrás, tem aqui na frente bastante ainda. Vamos pegar o pão. E isso representa o corpo de Jesus, né, que foi entregue lá na cruz. Tem mais um aqui pegando. Você pode comer o pão, por gentileza? Também o vinho, que representa esse suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Você pode tomar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque podemos reconhecer que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pessoal, nós temos, se você trouxe sua oferta, você pode deixar ali atrás naquela caixinha brilhante ali na saída. Nós também estamos tendo venda de banoffee lá atrás do Chef Gus, para os jovens poderem juntar dinheiro para o retiro. Teremos mais uma música. Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês.